Olá, bom dia, minha amada irmã, graça e paz. Hoje eu venho falar de um lugar onde, para nós, aos olhos humanos, é um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, um lugar de tristeza, mas é um lugar que Deus nos leva para falar do amor dele. É um lugar onde Deus nos coloca para que venhamos ter maior intimidade com ele. É onde o nosso Deus cuida de cada uma de nós, no mais profundo. É o lugar chamado deserto. O deserto não é um acidente de percurso, mas o lugar onde Deus nos leva para trabalhar em nós e depois através de nós. Ele quer nos usar. Ele quer usar a nossa vida para alcançar vidas. Mas antes de nos usar, antes de usar a nossa vida para alcançar outras vidas, antes precisamos passar pelo processo de restauração, de fortalecimento na palavra. E é no deserto onde Deus nos leva para que nós venhamos ter essa intimidade com Ele. É no deserto que Ele vai tratar, que Ele vai curar e que Ele vai transformar. No deserto passamos por um momento difícil, não para sermos destruídos, mas para sermos fortalecidos. O deserto tem de nos fazer desanimar, porque é um clima desfavorável, desconfortável. O deserto parece capaz de sustentar pouca vida, mas é nesse lugar desfavorável e desconfortável que descobrimos a fonte da água da vida. É no deserto que somos preparados, que somos moldados e fortalecidos para conquistar o lugar onde Deus preparou para cada uma de nós. É no deserto que conhecemos muito mais de Deus e descobrimos quem nós somos em Deus. O amor de Deus nos alcança de uma forma que nós nem imaginamos. É no deserto que nós buscamos mais a Deus, nos aproximamos mais dele. Deus colocou no meu coração uma mensagem para compartilhar com as amadas, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. É a palavra de Deus. Tudo está na palavra dele. O homem não viverá somente do pão, mas tudo que está na palavra. Deus nos leva ao deserto para que nós possamos reconhecer o quanto que nós somos falhos e, mesmo diante das aflições, da angústia, nesse processo doloroso que passamos, se nós permanecermos fiel à palavra dele, se nós permanecermos fiel a ele, os propósitos do Senhor serão cumpridos em nossas vidas.
E tenha prazer na fraqueza. Tenha prazer nessa fraqueza, porque é nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa em nossa vida. É nesse momento que o amor dele cresce cada dia mais no nosso coração e nós venhamos sentir cada vez mais esse amor. Assim como diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É essa força que nós devemos ter. É a força de Cristo. Então se permita sentir essa fraqueza, se permita sentir o poder da restauração de Cristo em sua vida. Porque é nesse momento que o poder dele está se aperfeiçoando na sua vida. E quando você for restaurada, transformada, então você estará preparada para viver os propósitos de Deus na sua vida. Deus nos leva ao deserto para falar em nosso coração. E Ele fala que o amor dele é maior do que tudo. E o deserto é somente um lugar onde Ele preparou para que nós venhamos ter uma intimidade maior com Ele. Somente com Ele e mais ninguém. Amém? Graça e paz.